polêmica! Sim, porque essa semana todo mundo sabe que o Bial ele fez um documentário sobre Xuxa Meneghel, Maria da Graça, Xuxa Meneghel, e ela... Primeiro eu vou falar do documentário, muito bem feito, gostei muito da plástica do Bial. Você pode não gostar do Bial, você pode não gostar da Rede Globo, você pode não gostar da Xuxa, mas eu estou falando da plástica, da comunicação que foi feito. Foi muito bem feito, uma cronologia, imagens que eu nem lembrava mais. Eu vivi os anos 90, os anos 80, eu lembro da Xuxa na Manchete, ainda fazendo Santa Cláudia, que ela não tinha nenhum tato ali com as crianças. Isso é muito importante até a gente frisar. Ela não tinha, tanto é que ela falou, logo no início do documentário, que pegaram ela, porque ela, basicamente, ela era uma modelo, né? Ela fazia passarela e fazia fotos. Ela, inclusive, como é que chamava? Que é a mãe da Yasmin? Luísa Brunet. A Luísa Brunet e ela eram as coqueluches ali. A outra, Monique Evans também. Monique Evans estava no Lembra que acho que na capa tipo de uma revista bacana sempre tinha uma propaganda de uma calça, que acho que nem existe mais. Acho que era Dijon. Nossa! Lembra? Desenterrou. E o cara que era o dono sempre aparecia com as meninas só vestindo a calça, com o peito de fora segurando. Lembra? E aí ele só contratava as top. Então era a Luísa Brunet, a Monique Evans, a Xuxa e mais alguma. Mas as três eram as top. E a Xuxa, ela fez ali o Amor Estranho Amor, e por conta disso ela ficou cada vez mais popular ali. Eu não lembro se ela começou a namorar o Pelé antes ou depois dela ter ido para a televisão, mas enfim, isso não importa. Mas o nome dela estava sempre ali, hoje seria em Trend Topics. Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, ela estava sempre nos Trend Topics. Então imagina, não tinha rede social, não tinha nada disso. E ela aparecia justamente por conta dos trabalhos publicitários, já por conta do relacionamento com o Pelé, por conta de todo o sucesso que ela estava fazendo ali, né, no métier dela, no mundo da moda. E aí chamaram ela para fazer, eu não lembro, era Clube da Criança, alguma coisa assim, acho que era Clube da Criança mesmo. Clube da Criança. E aí ela foi jogada ali aos leões, porque ela mesma disse, né, não sabia nada de palco, de público, de falar. E ela imaginou o quê? Eu vou fazer como eu faço com meus sobrinhos. Tanto é que ela levou os sobrinhos dela para fazer os primeiros programas. E logo no início aparece quem? Marlene Matos. Também ela estava ali em início de carreira. A Marlene já era assessora de um dos figurões ali, dos diretores, acho que era não sei se era do Shelman, mas enfim, era de uns diretores. Eu, para nome, eu troco o nome adoidado. Então, pegue a história, pegue o fio da meada. E a Marlene, isso agora, né, porque essa semana apareceu o encontro, o tão falado encontro, Marlene, olha aí, ó, as duas aí, ó, Marlene Matos e Xuxa Meneghel, apareceram no episódio onde, basicamente, o episódio é quase todo delas duas. Mais, acho que da metade delas duas. Depois ela fala da mãe, da morte da mãe, do pai e tudo mais. Mas, basicamente, é o encontro da Xuxa com a Marlene Matos, a qual elas não se viam há 19 anos. Então, elas trabalharam 19 anos juntas e depois ficaram 19 anos sem se falar. Por que isso? A Xuxa, ela criou ali um detox de Marlene Matos. Isso estava muito claro. Ela precisou fazer um detox de Marlene Matos. Por quê? Porque quando apareceu no Fantástico, os trechinhos, vai ser lançado, aí, né, até o trailer do episódio mostrava muito essa parte, todo mundo queria saber como é que ia ser o encontro, muita gente comentando, só pelos pedacinhos ali que vazaram, porque a Marlene não foi lá e não abraçou a Xuxa, na hora de ir embora também elas não se abraçaram e tal. E como é que eu vejo tudo isso? Muita gente ficou a favor, muita gente ficou contra. Assim, acho que se for fazer a contabilidade, muito mais gente a favor da Marlene do que da Xuxa, porque quando a gente fala
de 40 anos atrás, gente, imagina isso, são 40 anos. 40 anos. Você muda a cultura, você muda posicionamentos, você muda muita coisa em relação ao que é aceitável, o que não é. Então, muitas coisas que aconteceram naquela época, realmente é improvável de hoje acontecer. Só que tem ônus e bônus aí. Eu sempre falei, isso desde sempre, há anos e muitos anos, eu falo que a Xuxa só existiu por causa da Marlene e a Marlene só existiu por causa da Xuxa. Foi uma mistura explosiva, foi nitro e glicerina. A coisa ali, quando se juntou, a coisa explodiu. Por quê? Porque houve um casamento perfeito. Essa que é a verdade. Xuxa e Marlene Matos foi um casamento perfeito, mais do que perfeito. Ah, mas ela abusava, mas ela era um relacionamento onde ela humilhava. Se não fosse dessa maneira, acredite se quiser, não teria acontecido o que aconteceu. Eu estava revendo esses momentos, né, por conta do depoimento. Vocês não têm ideia do que foi Xuxa Meneghel. Não tem ideia. Se você não viveu, você que tem 20 anos, você que tem 25, você não sabe o que era a Xuxa Meneghel. Você não sabe o que é ela ser líder de audiência dentro da própria Globo. Ela não era só líder de audiência no horário dela. Ela era o maior faturamento da própria Globo. A Marlene ela cuidou do produto Xuxa. E quando a gente fala produto Xuxa, sim, você tinha a Xuxa CPF e a Xuxa CNPJ. Basicamente, a Xuxa foi a que explodiu como os Beatles explodiram lá na década de 60. Porque os Beatles eram músicos, mas eles tinham as turnês, eles tinham a roupa, eles tinham o bonequinho, eles tinham o brinquedo, eles tinham um monte de produtos licenciados. E isso basicamente não existia no Brasil. Era muito pouco, era muito mambembe, era muito pequeno. A Marlene junto com a Xuxa então imagina, você pega a audiência da Globo, mais a Xuxa e mais a Marlene, cara, explodiu. Aí você fala, mas será que aconteceria se não tivesse essa doutrinação, se não tivesse do jeito que era? Não existiria. A Marlene conseguiu blindar a Xuxa, blindar as Paquitas, blindar o projeto. Como ela mesma disse, imagina isso. Era um mundo muito mais machista, era um mundo dos homens, era um mundo que só homem mandava. E a Marlene foi lá, meteu o pé na porta e conseguiu fazer a coisa acontecer. Se você pegar em números, qualquer número que você quiser, de bilheteria, de produto licenciado, eu tinha nessa época, eu tinha loja de calçado, qualquer calçado que tivesse Xuxa, então era a pochete da Xuxa, a presilha da Xuxa. Lembra disso, Marcos? A presilha. Xuxinha da Xuxa. Cara, acabava. Acabava antes de chegar. Era assim. Porque a quantidade de pessoas que reservavam muitas vezes era maior do que a quantidade de calçado que você ia receber. A fábrica, para você ter uma ideia, não conseguia mandar a quantidade do pedido que você fazia. Então eu pedia lá, eu quero 200 pares. Eles mandavam 100. Não tinha quantidade de pares suficiente para todo mundo. Quando você vê um negócio desse, não existe. E nunca mais vai existir. Provavelmente nunca mais vai existir. Então a Marlene, ela criou um ecossistema em relação à Xuxa que era impensável. Só que tudo tem ônus e bônus. Por quê? Ela falou uma frase bem interessante que era assim: eu abracei todas as oportunidades. E você também. Porque no início do ano eu falava, tem isso, isso, isso. Vamos para cima? Você falava, vamos. Ela tinha tempo para viver? Não, ela não tinha tempo para viver. E isso é uma coisa também, que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria ser a Xuxa. Será? 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 E disfarçada no Play Center de peruca? Você entendeu? Poder aparecer? Não, as pessoas só veem o bônus, mas não vê o ônus. A Xuxa, ela tá... naquele episódio, inclusive, ela tá tipo assim... você acabou com a minha vida, você acabou com a minha mente. Não! Você aceitou que isso fosse. Ah, mas eu era muito...
Quando você olha o que estava acontecendo e ela quis se submeter a isso, mas de repente se foi uma relação narcisista. Não, cara, não é isso. Não é isso. Ali há uma conjunção de desejos, de fatores, e sim, deu certo porque uma sabia fazer e a outra se submeteu a fazer, mas se submeteu no sentido de eu quero. Ela mesma disse, a Marlene nunca me obrigou a nada e ela nunca botou uma arma na minha cabeça. Mas quando eu me comprometia e falava assim, vamos fazer, aí ela me dirigia. Aí ela tomava as rédeas. Que é isso. Ou seja, se você aceita entrar... E aí, Márcia, é o que muitas vezes hoje as pessoas estão perdendo. Que é o seguinte, você entrou, você tem que seguir todos os quesitos, os protocolos para aquilo dê certo. Mas eu quero, mas esse item eu não quero. Mas eu não quero trabalhar mais do que 5, 8 horas por dia. Xuxa trabalhava, se bobear, 20 horas por dia. Porque você ia para gravar... Teve uma vez que falaram que a parte do sorteio era gravada até as 3, 4 horas da manhã. Então as pessoas acham que a pessoa vai lá, só faz lá o show de Xuxa e vai embora. É sessão de foto, entrevista, é os outros projetos, é ensaio, é os tours... gravava de segunda a sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo ia fazer show, saía do show, já voltava para gravar. É um ritmo alucinante, é um ritmo que realmente você... Eu tenho isso na milésima parte. Quando eu vou fazer palestras e tudo mais, é tipo assim, eu falo que tem muitas vezes eu me sinto um Beatle. Porque era assim, agora eu vou falar que eu me sinto uma Xuxa. Porque você entra no avião, cata do avião, joga no hotel, tira do hotel, faz a palestra, tira da palestra, põe no avião, volta, e aí agora eu tenho 3 na seguida. Então, tira daqui, aí depois vai para outro estado, dá a palestra. Aí, mas você viaja o Brasil inteiro. Sim, mas muitas vezes sem botar o pé na rua. A Xuxa não botava o pé na rua. Agora põe isso vezes 1000. Põe isso vezes 1000, você não tem a sua cama, você não tem a sua comida, você não tem a sua geladeira. Mas tem o bônus, tem milhões e milhões. Que muitas vezes aconteceu dela começar a usufruir depois. Foi quando ela começou, mas eu quero agora namorar, porque não tinha nem tempo para namorar, não tinha tempo para nada, absolutamente nada. É ônus e bônus. E até o namoro era patrocinado. Exatamente, tinha aquela coisa, pode, não pode, Michael Jackson, lembra? Eu quero casar com você, tá? Essa é a voz do Michael Jackson. Oi, Xuxa, eu quero casar com você. Aí mostraram o contrato. Vamos fazer uns filhinhos, Xuxa e Michael Jackson. E aí, então quando falam, você era ríspida, mas você era grossa, eu falo, era, mas se eu não fosse, não daria certo. E é verdade. Se você não conheceu o mundo business, se você não conheceu o alta performance, você não vai entender o quanto que... mas ela não podia ser educada. Tem hora que não dá, não dá. São 5.000 coisas para resolver, 5.000 coisas. Uma vez até uma Paquita falou, um tour deles demora, às vezes é 120 pessoas. E o Fly, e as Paquita, aí os cantores, cara, e tudo a Marlene, tipo, olha, é isso, faz aqui, faz ali. A mulher vive, como ela falou, eu vivi para você. Ela falou, mas isso também te dava poder, te dava... Claro! Mas eu vivi para você, por isso que eu falo que era o chave e fechadura. As duas ali viviam em prol de algo. Para vocês terem uma ideia, a Xuxa... Pega o sucesso de Xuxa e Mara Maravilha. É um milésimo. Não tem. Xuxa e na época tinha, sei lá, qualquer outra lá dos infantis. Angélica. É vezes 1000. É assim, a comparação não é que a Xuxa era a primeira e a outra era a segunda e a terceira. Não, a Xuxa era 1000, aí a outra era 100, aí a outra era 50 e a outra era 10. Essa era a proporção, essa era o faturamento, isso era o retorno que se dava, era a bilheteria, era a venda de disco, era a venda de licenciados, era algo que... Pra vocês terem uma ideia, o que a Xuxa ganhava, ninguém na Globo ganhava. Não é só o entretenimento infantil. Ninguém. O cara do telejornal, o cara do entretenimento... E vou te falar mais. O que a Xuxa fez naquela época, junto com a Marlene Matos, hoje o Luciano Huck não faz. O Mion não faz. Nem com faturamento e nem com a explosão que foi. A explosão, que não foi só Brasil, foi Brasil, é América Latina...
Foi quando eles estavam indo lá para os Estados Unidos, aí que deu aquele piripaque nela, que ninguém sabe ao certo. Eu acho que foi muito mais psicossomático, tipo assim, cara, eu não quero mais abrir uma porta, chega, já deu, né? Deu 1, 2, 3, chega de escola. Lembra a menininha lá? Deu, chega. E aí a coisa realmente foi degringolando, né? Já não era aquele auge do início ali. E aí, quando foi a Xuxa, tipo, aí já eram os outros nomes, que era a Xuxa já mais para adolescente, depois a Xuxa depois para os baixinhos ali. Já não era aquela explosão do final dos anos 80 e início dos anos 90, que ali era a loucura, né? Praticamente os anos 90, a Xuxa dominou de cabo a rabo, ali, de cabo a rabo. E aí, por isso que as pessoas falam, se você olhar a história com o olhar de hoje, você nunca vai entender. Se você julgar a história, qualquer época, com o olhar de hoje, você nunca vai compreender. Nunca. Então, quando você fala, nossa, mas lá na época da escravidão, se você olhar, você nunca vai entender aquela estrutura social. Se você olhar, sei lá, na década de 20, como é que era a estrutura social no Brasil? Então vou julgar com os valores de hoje? Não dá. Do mesmo jeito, daqui a 500 anos, alguém vai olhar para nós hoje e vai falar assim, meu Deus, eles eram assim? Nossa! Pode ter certeza, muitos comportamentos que nós estamos tendo hoje vão ser extremamente julgados daqui a 50 anos, 100 anos. Porque não vai casar o que a gente faz hoje com a ótica moral, ética, até justiça, e daqui a 50 anos, 100 anos. Então muita gente fala assim, mas as paquitas eram só loiras, não tinha diversidade, porque o trabalho era de uma maneira, sabe, quase desumana. Eram outras épocas, eram outras situações. Então, quando as pessoas começam a olhar para Xuxa e Marlene Matos, eu vi que muitas pessoas assim, nossa, a Marlene era uma cavala. Acredite, se a Marlene não fosse daquele jeito, as coisas não andariam do jeito que é. Não adianta, mas educação, bom senso sempre cabe. Às vezes não. Acredite se quiser, às vezes não. Porque, como ela disse, era muita gente querendo... Ela falou assim, você tem ideia de quantas pessoas queriam o teu lugar? Você tem ideia de quantas pessoas queriam puxar o seu tapete? Você tem ideia de quantas pessoas queriam que você acabasse? Quando você entrou, falaram o quê para você? Que o programa ia durar 1 ano. Cara, quantos anos a Xuxa ficou no auge? Mas era auge, assim, estratosférico. Então, ali foi um casamento perfeito que, com o amadurecimento da Xuxa, de idade mesmo, ela falou, eu preciso começar a me relacionar, eu preciso começar, se eu quero ter filho, se eu quero... e aí vem a finitude, né? Ela vê as pessoas envelhecendo, ela vê as pessoas morrendo, e aí ela começa. E aí, de novo, acho que para fechar, você vê o quanto que a Xuxa, assim, ela estava sofrida, mas sofrida de uma tal maneira e sabendo que não pode retornar. Porque o tempo não para e o tempo não retorna. Então, é ônus e bônus. O que eu posso trazer para você? Primeiro, tudo aquilo que você deixar de tomar decisão hoje é um pedaço do seu futuro que se apaga. Grava isso que nem tatuagem. Tudo aquilo que você deixar de fazer em prol do seu futuro, ele vai apagar. O seu futuro está acontecendo agora. Segunda coisa, as decisões que você tomar hoje, de forma consciente ou inconsciente, vão determinar o seu futuro. Assim como decisões que você tomou no passado de forma consciente ou inconsciente trouxeram até aqui. Por isso, eu até falo da linguagem silenciosa, o quanto muitas vezes é importante você aprender a linguagem silenciosa para você entender o que está acontecendo à tua volta. Porque muitas vezes você vai tomar decisões que vão influenciar o seu futuro. Esse presente que você está vivendo hoje foi construído há anos atrás. E lembrando, tudo vai ter ônus e bônus. Tudo vai ter. Tudo. Então, se você quer uma posição, se você quer um casamento bacana, se você quer uma educação para os seus filhos bacana, se você quer uma vida mais confortável, se você quer uma grana, tudo vai depender do seu esforço e o esforço que
a maioria não quer pagar o preço. A maioria. Se você fizer só o que é confortável, você não vai conseguir chegar onde você quer. Se você fizer o que todo mundo faz, você não vai conseguir nem ter o que todo mundo tem.